volta aos estúdios da TV Claré, esta é a retrospectiva 2013. Gigante pela própria natureza. Esta, sem dúvida, foi uma das frases que mais marcou o ano. Vlada de Santos, concorda comigo? Concordo sim, Leonardo. Nunca poucos centavos valeram tanto para uma sociedade. As manifestações que tiveram início em São Paulo, com o objetivo de combater o aumento do bilhete do transporte coletivo urbano, ganharam as ruas do Brasil. 23 anos depois dos caras pintadas que levaram ao impeachment do então presidente Collor, surge um novo movimento, um novo grito de liberdade. Futebol, carnaval e internet já não bastam. A pátria amada pediu mais. Filhos desses olhos, mães, pediu pátria amada, Brasil! Olha, e para fazer uma análise dessas imagens, desses momentos históricos, ao meu lado aqui a minha companheira de emissora, jornalista, apresentadora do Programação Imediata, Janaína Moro, bem-vinda, e também o professor de Geopolítica, Luiz Fernando Barbosa Cunha. Boa tarde, Luiz Fernando. Janaína, Luiz Fernando, nós acabamos aí de acompanhar algumas imagens e eu acredito que esses momentos não vão marcar somente 2013, mas a história do nosso país. Eu começo por você, Luiz Fernando. Que susto para os políticos, né? Eu acho que, ao menos inicialmente, foi um susto grande, né? Até as pessoas utilizavam que o gigante acordou, que o gigante acordou. Naquele momento, dava a impressão de que a população brasileira se fez ouvindo às ruas, né? Começou de uma forma aparentemente banal, um aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus de São Paulo, mas a partir daí a população foi às ruas para demandar uma série de problemas que não é de hoje que estão aí no nosso cotidiano. Tanto né? Que esse slogan, né, não são apenas os 20 centavos, pegou muito também, né, Luiz Fernando? Sim, e a questão em si não é... O pretexto, o mote foi o aumento das passagens, né? Mas isso acabou gerando uma série de insatisfações que você tinha acumulado e as pessoas foram às ruas para... E tem que agitar mesmo. O brasileiro é uma população muito tranquila, muito pacífica. E a gente não pode ser assim. A classe política deita e rola no nosso país. Sem dúvida. Desculpa, o que eu acho também, só concluindo, é que muitas pessoas foram no embalo, sem ao menos saber o que estava acontecendo. Por mais que a gente saiba de todos os problemas que a nossa sociedade enfrenta, de saúde ou de educação, desigualdade social, muitas pessoas foram mais pro embalo para dizer que estava participando, né? O que eu percebi que muitas pessoas nas reportagens, às vezes, é claro que a gente também, como jornalista, a gente acompanhou, foi às ruas também, até mesmo aqui pela TV Claré, mas algumas pessoas estavam lá apenas gritando, né? Apenas fazendo um coro, uma voz a mais para poder participar, mas na verdade o real engajamento a pessoa não sabia, Luiz Fernando. Não sabia mesmo. A ideia é, bom, tá todo mundo lá, eu vou também, né? Até o movimento aí, o movimento Passe Livre, é um movimento nascido de meninos de classe média, né? Não é um movimento de base, de periferia que você fala, é um movimento de classe média. E a ideia desse movimento é trazer a periferia, as áreas mais desprestigiadas do país, no centro da política, de fazer ouvir, né? Mas no meio lá da meninada tem muitos filhos de burgueses, da burguesia. Um dos meninos presos lá depredando prédios públicos em São Paulo, o pai tem empresa de ônibus em São Paulo, né? Então eu estou protestando contra, na realidade, o meu pai que tem uma empresa de ônibus, né? Aí vira tudo, aí vira algazarra também, eu vou chutar a placa, vou tirar a placa. Aí tem a questão dos black blocs, aí começa uma série de situações. Mas voltando ao foco principal, acho que a população tem que ir às ruas mesmo, tem que cobrar. E mais do que isso, tem eleição, nesse ano que vai entrar aqui, tem muita coisa para ser votada. Eu acho que é a partir daí que a população tem que ser mais consciente em votar, né?
Eu penso o seguinte também, como o Luiz Fernando disse, tem que reivindicar. Eu acho que a gente não precisaria chegar a esse ponto, mas como nada é feito, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo e fazer a reivindicação, sim. Eu acho que a partir do momento que o ministro da Justiça, o Joaquim Barbosa, decretou a prisão lá dos envolvidos no mensalão, eu acho que isso foi um ganho muito grande para a sociedade. A sociedade, a partir daí, falou, não, peraí, agora vai começar a ser feita alguma coisa. Começou com a manifestação, né, que eu acho que o Brasil começou a se movimentar, depois da época desde a época dos caras pintadas, há 13 anos atrás, nós não víamos uma manifestação tão grande como essa, e agora, tudo isso, enfim... 13 anos, não, 23 anos, né? Porque foi em 1990 isso, 90. E agora nós estamos em 2013, 23 anos, e daí vem a questão do mensalão. Também você acredita que essas prisões do mensalão, Luiz Fernando, possam influenciar na eleição em 2014? Assim, como resultado final, acho que não. Por exemplo, de mudança de governo, eu vou votar em tal pessoa, não vou mais por causa disso. Não, porque na última eleição você tinha um foco grande em cima disso e a situação acabou vencendo, o governo acabou vencendo. O que eu acho que essas manifestações agora, elas tinham que ter um foco, né? Então você tem que demandar problemas da cidade, por exemplo. Quais são os problemas que demandam mais aqui em Rio Claro? É saúde, é transporte, focar nisso aí. Senão você começa a falar de tudo, demandar tudo, reclamar de tudo, você não acaba reclamando de nada. Fica perdido, né? Mas a forma de protesto é uma forma eficiente. Isso aí, ele começou em 99, num tipo de protesto em Seattle, nos Estados Unidos, contra a Organização Mundial do Comércio. A ideia é dar um abafa, dar um fecha nas autoridades, né? E a gente tem que fazer, eu acho assim, você tem que colocar o político na parede mesmo, porque senão vai acomodando. É muito cara a classe política brasileira, né? E outra, se ele se propôs a ser eleito para qualquer tipo de cargo, ele tem que fazer o melhor para a gente. A gente não pode admitir incompetência o que você faz. Agora, né? Luiz Fernando, o gigante voltou a dormir? Não, eu acho que agora deu uma acalmada mesmo, ainda mais o ano que vem tem Copa do Mundo, né? Aí a mídia começa a diluir, né? Eu acho aparentemente mais difícil você ter um tipo de manifestação. Será que o povo brasileiro vai levar mais 23 anos para voltar a sair às ruas, Luiz Fernando? É difícil, porque ninguém esperava, por exemplo, que iria acontecer isso. Eu não esperava, na verdade, que fosse acontecer nem aqui em Rio Claro. Quando eu vi nas grandes capitais, né, eu achei que aquilo lá fosse ficar por lá. São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Agora, quando eu vi também aqui no interior, Rio Claro teve uma grande manifestação, depois teve mais duas, se eu não me engano, acabou perdendo força, mas a primeira manifestação reuniu muitos rioclarenses. É que hoje a vantagem são as redes sociais, então você tem um instrumento para atrair as pessoas, né? A coisa corre muito rápido. Então isso veio para ficar, né? A questão de você conseguir unir grandes massas assim num curto espaço de tempo, isso aí não tem como voltar. E pessoas de todas as idades, né? Todas as idades, de todos os credos, a renda. Então ali no meio tem o menino da periferia, tem o filho do empresário ali no meio, né? Agora, muita gente, volto a dizer, você tem que ir para as ruas, você tem que demandar, você tem que falar, eu quero isso, ir atrás e cobrar, porque o brasileiro é muito pacífico. Se não tiver foco... Não, a gente tem que cobrar mesmo, vou repetir, a classe política brasileira, ela é muito desligada. Vamos trazer para a geopolítica, a própria construção de Brasília, lá no centro-oeste, é um lugar distante. Brasília é um lugar longe fisicamente e longe politicamente, porque o que você vê lá? Que os políticos estão lá muito preocupados com seus lobbies, com os seus interesses econômicos, e a massa mesmo fica marginalizada. Então a massa tem que cobrar. E a massa tem poder, né, Luiz Fernando? Tem, é que a massa, qual que é a questão? É que ela, infelizmente, no Brasil está se contentando com pouco. Então, por exemplo, você poder de vez em quando fazer um churrasquinho, poder assistir uma novela à noite, isso é muito pouco. Né? Se contenta com essas bolsas que são distribuídas, uma pessoa não né? pode a pessoa não pode achar normal esperar 40, 50, 60 dias para marcar uma consulta com o médico. Não é possível um negócio desse, né? Sendo que os políticos, por exemplo, vão se tratar dos melhores hospitais. Não pode. E a desculpa dos políticos é sempre a mesma. O Brasil está assim.
é um problema geral, mas a gente não pode cruzar os braços e aceitar, exato, né? Mas você tem que começar a fazer as coisas. Vou repetir, as pessoas têm que cobrar, têm que colocar o político na berlinda, na parede, tem que chegar junto. Ele tem que sentir que ele está pressionado, porque senão folga. E principalmente agora, Luiz Fernando, em 2014, nesse ano que vai entrar, que o brasileiro tem que fazer valer os seus direitos na urna, porque simplesmente votar por votar, às vezes as pessoas vão lá para cumprir um dever, uma obrigação, e não sabem nem quem estão votando, não ouvem horário político, não assistem horário político, não sabem as propostas dos candidatos. E há também uma desilusão, né? Muita gente pensa em votar nulo, né? Porque você fala, puxa vida, o que você tem? Mas numa democracia, a política é um instrumento de mudança. Então, como a gente está numa democracia, o que você tem que fazer? Você tem que acreditar num partido. É que os partidos no Brasil se diluíram, não tem mais algo que identifique. Mesmo os partidos um pouco de esquerda, quando você acabam chegando ao poder, você acaba tendo o mesmo comportamento de direita. Então, você acaba votando nas pessoas, né? Eu ia justamente perguntar isso. É difícil a gente ter uma esperança, porque antes de se eleger, muitos políticos se mostram de uma forma e depois acabam se corrompendo. Ah, sim, porque ele fala assim, é o sistema, né? Mas o sistema está aí para ser quebrado. E se ele não quebra o sistema, a gente tem que quebrar. Né? Não é fácil, porque a gente tem o dia a dia, tem o trabalho da gente, tem a casa para cuidar, tem uma infinidade de problemas que a nossa vida, que essa vida pós-moderna consome a gente, né? A gente cada vez, em vez de ter uma vida mais tranquila, tem uma vida mais agitada. Mas a gente tem que parar e tem que agitar. Vou repetir, se a gente não cobrar desses caras de uma forma ou de outra, a gente vai ver cada vez mais uma baderna, porque não é possível. Eu vou repetir, é muito caro a classe política brasileira. Eles se acham seres divinos. Se fosse na Índia, seria os brahmanes, a caça superior. Porque eu sou deputado tal, senador. Grande porcaria. Mas o que a gente ouve muito também das pessoas, né, Vlada, diz assim, você não votou nele? Olha quem você escolheu. Isso parece que não te dá o direito de cobrar, né? Às vezes as pessoas criticam, e não é porque a gente tem a faca e o queijo na mão, essa é a grande verdade. Não é porque você elegeu que o cara que está lá se corrompeu que você não vai cobrar. Lógico, não. E outra, ao contrário do que falava o slogan do Tiririca, pior que tá não fica, fica sim. Fica. Vai ficar cada vez pior. Ou a gente cobra, começa a cobrar no local, aqui em Rio Claro. Quais são os problemas? Vão atrás. Agora, você precisa ter uma cobrança isenta, porque às vezes você tem muito tipo de cobrança que a pessoa está agitando, não está agitando na realidade para que as coisas mudem, mas para queimar o governo que está aí, para você tentar entrar no lugar do cara. Né? Sem dúvida nenhuma. Luiz Fernando, nosso tempo está terminando. Para encerrar, eu queria saber o seu desejo para 2014, nesse termo da política aí, em toda essa bagunça que a gente vive, vamos dizer assim? Não, eu desejo que os políticos que vão se eleger na próxima eleição, eles sejam tocados para agir de acordo com a vontade da população, né? E que prezem mais pelo bom senso, pela honestidade, porque o Brasil é um país pobre, não pode exaurir os recursos assim, tem muita desigualdade no país. Né? Sem dúvida nenhuma. O seu desejo também é esse, né, Janaína? Bom, com certeza, acabar um pouco com essa desigualdade social e, claro, que a população, a sociedade continue cobrando e acompanhando, porque tem gente que não tem interesse em acompanhar a política, não gosta de política, né? Então eu espero que as pessoas acompanhem mais o que está acontecendo no país. Sem dúvida, que o gigante não adormeça por tanto tempo como ficou há tantos anos atrás aí. Bom, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Luiz Fernando. Obrigada, Janaína. Um bom 2014. A retrospectiva 2013 continua. Leonardo Alves. A seguir, o ano esportivo em Rio Claro. Rafael Perobon e seus convidados debatem os altos e baixos do esporte. Conquistas, polêmicas e a expectativa. É daqui a pouco aqui na retrospectiva 2013.